O informe técnico, ele tem 6 páginas e ele traz aqui um posicionamento do ENCAT, que é o Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais. Se trata do projeto de reforma tributária sobre o consumo, que adapta tanto nota fiscal eletrônica, como nota fiscal de consumidor eletrônica, como nota fiscal de serviço eletrônica também, tá, pessoal? E aqui é um breve sumário, uma breve apresentação técnica dessa documentação que apresenta a tabela, tá? Aqui tem um controle de versões e tal, e olha aqui as finalidades, né? Qual é a finalidade desse informe técnico? Divulgar orientações e aperfeiçoamentos para o serviço de autorização de uso dos documentos fiscais eletrônicos que são usados pelas empresas, divulgar e manter registro da atualização de tabelas de domínios usadas pelo serviço de autorização, não significando obrigatoriamente a necessidade de alguma alteração no sistema de computação das empresas, divulgar e manter registro de orientações sobre a prestação de informações do layout do documento fiscal eletrônico, informando sobre o preenchimento de campos e outros, e também divulgar e manter registro de comunicados e outras necessidades de comunicação com as empresas. Ou seja, o ENCAT ele está disponibilizando o informe técnico para divulgar, ou seja, dar publicidade e manter registrado que as orientações de adaptação de softwares, as orientações de adaptação dos documentos eletrônicos foi divulgada e disponibilizada para os contribuintes. Isso significa que você não poderá dizer o seguinte: eu nem tinha visto, eu não estava sabendo, eu não sabia que isso aí tinha que adaptar. Não tem essa desculpa, tá? E aqui ele diz, o objetivo desse informe é divulgar a publicação da tabela de código de classificação tributária disponível no portal da nota. Fala do projeto, lá no artigo 61 do PLP 68, ele diz sobre a obrigatoriedade para estados, Distrito Federal e municípios adaptarem os seus sistemas autorizadores de documentos fiscais eletrônicos, vigentes para a utilização de layout padronizado que permita aos contribuintes informarem dados relativos ao IBS, à CBS e ao imposto seletivo. Atendendo esse comando, ele disponibiliza. E esse material, pessoal, ele é muito interessante, porque ele traz, eu vou mostrar para vocês a planilha, né? Quais são as informações que ele traz. E o que eu achei interessante é que ele traz todas as informações a respeito do próprio PLP 68. Ele diz assim, a tabela também contém indicadores que vinculam de forma dinâmica os CSTs. Isso aqui foi uma novidade sensacional, pessoal. Isso aqui nós não tínhamos para o ICMS, por exemplo. Ele diz o seguinte, olha, nós vamos apresentar para vocês a vinculação do CST ao respectivo dispositivo legal lá do PLP 68, E ele diz assim, olha, se essa tabela sofrer algum tipo de alteração em virtude de aperfeiçoamento, novidades que sejam introduzidas porventura num regulamento ou para atender outras necessidades, nós vamos alterar o dispositivo, simples assim. Então vejam só, ele disponibilizou uma tabela que eu vou mostrar para vocês, que tem o CST, que tem a classificação tributária e tem os dispositivos. Pessoal, isso aqui é algo sensacional. Por quê? Porque você verá, a partir do dispositivo legal, por que você está adotando uma classificação fiscal. Para quem é meu aluno aí há mais tempo, para quem é meu aluno aí, por exemplo, do curso de formação de analista fiscal, para quem é meu aluno aí do curso de formação SPED, vocês vão lembrar de algo que eu falo muito nas aulas, que é o quê? A minha técnica de estudos, ela sempre se baseou no quê? Na utilização da obrigação acessória para que você entenda sobre a obrigação principal. Vejam só, prestem muita atenção no que eu vou repetir, tá? A minha técnica principal de estudos, a minha técnica principal de ensinamento para vocês, tanto no formação de analista fiscal, como no formação SPED, como no formação em PIS e COFINS, em todos os meus cursos de formação, sempre foi a utilização da obrigação acessória para que você entenda da obrigação principal. Como isso, professor? Ora, se eu queria te ensinar PIS e COFINS, eu ia lá para dentro da FD Contribuições,
mostrava os débitos e os créditos da FD Contribuições e fazia uma engenharia reversa, levando isso para dentro da legislação do PIS e da COFINS. Quando eu queria que você aprendesse o ICMS, eu levava você para dentro da FD ICMS, explicava para vocês o bloco E, o bloco da apuração, explicava para você o bloco C, o bloco dos documentos fiscais, para que a partir da composição daqueles registros, você conseguisse visualizar a apuração do ICMS e entendesse como é que o ICMS é cobrado. O fisco, pessoal, vejam só, o fisco utilizou exatamente essa metodologia na tabela. O fisco utilizou exatamente essa metodologia na tabela. O que é o CST? O Código de Situação Tributária é uma informação que deverá constar numa obrigação acessória, que é o documento fiscal eletrônico. Só que ele está te informando qual é o dispositivo legal, ou seja, relacionado à obrigação principal, que comandou aquela classificação. Pessoal, é exatamente a mesma metodologia. Ou seja, o fisco só fez chancelar que a nossa forma de estudar tributos é a melhor que existe, tá? Pois bem, vamos lá para dar uma olhadinha na tabela, certo? Vamos dar uma olhadinha na tabela. Para quem está me acompanhando aqui pelo YouTube, vocês já estão vendo. Olha só, na tabela diz o seguinte, código do CST, tanto de IBS como CBS, aí aqui, por exemplo, ó, o código 000, descrição do CST, descrição do Código da Situação Tributária, tributação integral, semelhante a, por exemplo, como era no ICMS. Classificação tributária. Na classificação tributária, os 3 primeiros dígitos são os mesmos do CST, ou seja, 000, tributação integral. E os 3 últimos se referem a uma descrição da classificação tributária específica. Por exemplo, 001, situações tributadas integralmente pelo IBS-CBS. Situação 002, exploração de via. Situação 003, regime automotivo, projetos incentivados. CST 004, classificação 004, bares e restaurantes. 005, hotelaria, parques de diversões, parques temáticos. 006, transporte coletivo. E olha só onde é que está o mais excelente de todos. O dispositivo legal. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, tributação integral 002, que é o quê? Exploração de via, ele te leva para o artigo 11 da Lei Complementar, inciso 8º, aonde no inciso 8º diz o seguinte: serviço de exploração de via mediante cobrança de valor a qualquer título, incluindo tarifas, pedágios e qualquer outras formas de cobrança. O território de cada município, estado ou do Distrito Federal, proporcionalmente à correspondente extensão da via explorada. Ou seja, você vai ter muito mais segurança na definição de um CST e de uma classificação tributária, porque você já vai vincular isso a um dispositivo legal que comandou a utilização daquela classificação. Então, vejam, isso se aplica a tudo. Quando a gente pensa em bares e restaurantes, artigo 274 da Lei Complementar, as alíquotas do IBS, da CBS, corresponderão ao percentual das alíquotas padrão de cada ente federado e assim por diante. Então, professor, mas a lei complementar não saiu. Se amanhã, quando sair a lei complementar, não for artigo 11, for artigo 12, eles vão atualizar essa tabela. Simples assim. Se não for mais o artigo 280, for o artigo 282, eles vão atualizar a tabela. Simples assim. Pessoal, isso aqui está excelente. Para quem? Para quem entende de tributação, para quem entende sobre a obrigação principal, para quem entende sobre a obrigação acessória, para quem entende sobre cadeia econômica. A gente está começando a um afunilamento. Ó. Quando a reforma tributária começou a ser discutida, quando saía manchetes aí toda noite, todo mundo, para aproveitar o hype da reforma tributária, estava falando sobre o assunto. Agora que o tema está ficando mais técnico, mais complexo, vamos ver
quantas pessoas vão continuar falando sobre isso, né? E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.